Meus amados, vamos estar meditando na palavra do Senhor nesta noite e eu quero, como já anunciei no domingo, terminar a mensagem que iniciei, no domingo, amém? No nome de Jesus Cristo. E mais uma vez eu peço aos amados que abram a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 5, amém? Glória a Deus. E nós vamos ler, aleluia, o versículo chave, aleluia, da nossa reflexão, amém? Da nossa mensagem, aleluia. Atos capítulo 5, versículo 29, amém? Glória a Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Deus é muito bom e nós só temos que agradecer ao Senhor, amados? Louvado seja Deus por sua bondade, pela sua misericórdia, amém? Aleluia. Glória a Jesus. Atos capítulo 5, versículo 29, nos diz a palavra: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Somente esse versículo, amados, pode se assentar adorando e exaltando ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus, amados. Nós estivemos aqui ministrando, Louvado seja Deus. Aleluia. E brevemente, eu quero só dar uma passada naquilo que nós, afirmamos aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. É que a igreja primitiva, a igreja do Cristo, ela padeceu muito sofrimento, de perseguição, de lutas, todos os aspectos, E ainda assim, os discípulos se alegravam pela perseguição em nome de Jesus Cristo, O Senhor era glorificado e quanto mais perseguia a igreja, mais ela crescia, mais Jesus abençoava, mais tinha milagres, Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E nós podemos declarar também que, infelizmente, aleluia, hoje nós temos aí um grande número de pessoas, de homens e mulheres de Deus, afastados do Evangelho, que estão, já apostataram da sua fé, se afastaram por causa de lutas, por causa de dificuldade, por causa de perseguições, por causa de tantas coisas, E aquilo contaminou seu coração, a sua mente, e eles deixaram de seguir o Cristo, deixaram de caminhar com Deus, Aleluia. A igreja, mesmo sofrendo, os apóstolos e os demais, naquele tempo, o maior sofrimento que eles tiveram, eles ainda assim estavam dispostos a dizer: mas vale a pena obedecer a Deus do que aos homens, amém? E dizendo, eles afirmavam, vale a pena obedecer a Deus, amém? Aleluia. Esse é o tema da nossa mensagem e é uma pergunta: vale a pena obedecer a Deus? Amém? Aleluia. E eles respondiam isso muito bem, amados? Aleluia. E nós pudemos ver que Deus operava sinais, maravilhas, os prodígios, e o nome do Senhor é em tudo glorificado, amém? Nós também afirmamos aqui, aleluia, nos versículos 17 e 18, que a obediência, ela gera a oposição, Isto é notório, Sempre que você obedece, está disposto a obedecer a Deus, a palavra de Deus, o diabo vai se levantar com grande fúria contra a sua vida, Aleluia. Se você não quer ter oposição, conforme-se com os padrões do mundo, porque o mundo, ele ama o que é seu, Satanás se alegra quando ele vê alguém fazendo as coisas do mundo, e ele não gera oposição muitas vezes. Por quê? Porque ele sabe que ali não representa nenhum perigo, a disseminação do mal, não representa perigo para os seus projetos malignos, de levar todos para o inferno. Então, mas quando você está disposto a fazer a diferença, a pregar a palavra, a anunciar Jesus, a fazer a obra do Senhor, sempre vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter oposição de todo lado, amém? Louvado seja Deus. E nós finalizamos, nessa segunda parte,
Ali na segunda característica, né? Porque nós estamos aqui observando, né, as consequências da obediência e falamos duas delas, amém? Aleluia. E agora eu quero, na terceira característica que está no texto sagrado de Atos capítulo 5, no versículo 19 e 21, amém? 19 a 21, louvado seja Deus. Está dito assim na palavra do Senhor Deus: mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, e conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Deus abre as portas que homens fecham. Amém? Glória a Jesus Cristo. Veja, queridos, que o Senhor Deus, Ele enviou um anjo para libertar os apóstolos da prisão. Eles foram presos porque estavam fazendo a vontade de Deus. Eles foram presos porque eles estavam curando em nome de Jesus, porque eles estavam repreendendo demônios em nome de Jesus. E por conta disso e por conta da inveja, qual nós já abordamos, que foi por inveja que eles se levantaram, os da seita dos saduceus, e lançaram eles na prisão. Amém? Louvado seja Deus. O Salmo 34, no versículo 7, nos diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, querido, que temer a Deus é uma grande bênção, porque o texto está dizendo, e o salmista declarou pelas palavras que o Espírito de Deus lhe trouxe ao coração, para dizer que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus. Amém? E ele os livra. Então, se tem livramento, como já foi dito aqui nesta noite pelo nosso pastor aqui, se houve um livramento em alguma situação, em algum momento, é porque o anjo do Senhor, ele livra, ele guarda. Amém? Talvez possa acontecer algo, possa haver uma situação, uma consequência de uma situação, mas ainda assim, o Senhor está livrando, está guardando, porque há situações que poderiam ser piores, há situações que são próprias para levar à morte, mas Deus, o Senhor, se opõe, Ele se coloca do lado, Ele vem para livrar, e Ele dá vitória. Amém? Louvado seja o Senhor. Apocalipse 3, versículo 8, o Senhor disse assim: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Aleluia. Queridos, a porta foi aberta por Jesus, pelo Cristo. Aleluia. E ninguém pode fechar. Eles estavam pregando em nome de Jesus, eles estavam curando, libertando em nome de Jesus, fazendo a obra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus abriu esta porta, a porta da anunciação do Evangelho, Ele abriu a porta da libertação e da cura, aleluias, e esta porta ninguém pode fechar, porque quando o Senhor abre, ninguém pode fechar. Louvado seja Deus. Amém? Que fique bem claro, amados, ao nosso coração. Louvado seja Deus. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que a ordem do Senhor foi muito clara, foi ordem dele. Amém? Quando nós olhamos para o versículo 20, que nós lemos, ele disse assim, ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo
todas as palavras desta vida. Aleluia. Olha qual foi a ordem do anjo do Senhor. Ele diz que é para eles irem para o templo e se apresentando lá, anunciar a palavra desta nova vida, desta vida em Cristo, desta palavra de salvação. Foi esta a ordem que o Senhor lhes deu, amém? Aleluia. Deus, o Senhor, em nenhum momento Ele libertou eles da prisão para que eles fugissem, ou para que eles se escondessem. Não foi esse o propósito, aleluia, que o Senhor os tirou de dentro daquela prisão, porque a Bíblia está dizendo que um anjo foi lá e tirou eles da prisão. Você está entendendo, amado? Aleluia. Agora, louvado seja Deus, foi para que eles fossem pregar. Aleluia. Talvez eu e você hoje, nesses dias, talvez muitos homens e mulheres de Deus nesses dias, a depender da circunstância, a depender da situação, aleluia, poderia correr, fugir, esconder-se e deixar de anunciar a palavra e se calar diante de alguma situação, mas não estava isso ali acontecendo. Aleluia, porque estes homens estavam sendo guiados pelo Espírito e debaixo da autoridade e do poder do Espírito Santo. Então quando o anjo do Senhor diz para ele: olha, vai e volta para o templo e anuncia a palavra, eles foram para pregar a palavra. Aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Porque libertação, querido, ela tem propósito. Amém? Libertação tem propósito. Bendito seja o nome do Senhor. Então isso precisa ficar claro dentro do nosso coração. Aleluia. Que é para um propósito que Deus nos tem libertado, nos tem abençoado, que o Senhor nos tem curado, que o Senhor nos tem fortalecido a alma e o espírito todos os dias. É para um propósito. Aleluia. E o propósito é anunciar a palavra de salvação, a palavra de Jesus, amém? Louvado seja Deus, glória a Deus, né? Coisa gloriosa, né, amado? Aleluia. E falando em anjo, né? Falando em anjo, aleluia, já que o texto sugere a nós aqui, falando, né, que o anjo foi lá para libertá-los, né, da prisão. O anjo acampa-se ao redor, né, daquele que teme a Deus, né? Agora, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme a Deus, né? Amém? Está bem claro isso, né? Aleluia. Dias atrás, aí eu estive numa igreja e ministrando a palavra do Senhor Deus. E naquela ocasião, uma irmã muito abençoada foi lá, louvou, e foi uma benção, o louvor da irmã, né? Louvou muito bem. A bênção de Deus, toda a igreja adorou e exaltou e glorificou o Cristo, aleluia. Mas quando se levantou um irmão, né, com muito respeito, né, ao irmão que se levantou para louvar também, mas quando ele se levantou para louvar, queridos, ele dirigiu uma palavra para aquela irmã que tinha louvado antes, que foi uma heresia muito grande, com respeito a anjo, né, foi uma heresia, né, com todo o perdão, né, do meu respeito pelo irmão, mas é uma heresia que, infelizmente, sem tamanho. Ele disse que, quando a irmã louvou, os anjos se curvaram diante do louvor da irmã, sabe? Diz que os anjos reverenciaram, se curvaram lá diante do louvor da irmã, quando ela louvou. Foi uma coisa sem, né, propósito, né? Totalmente, né, uma heresia muito grande. Quer dizer, o cristão pode ter muitos anos de igreja, pode ter muitos anos na presença, mas declarar que os anjos vão se prostrar diante do homem para reverenciar um louvor humano, entendeu? Não tem cabimento, né, amado? Não tem cabimento isso. É uma grande heresia, né? Precisamos aprender mais, né? Aleluia, de se portar com temor a Deus e principalmente naquilo que a gente precisa compreender o que é heresia, né?
Um anjo jamais vai se prostrar, né, diante do homem para reverenciar um louvor, né, do homem, né? Louvado seja Deus. E aí é tão interessante, né, que ele chamou a própria irmã para louvar com ele. Depois que ele chamou a irmã para louvar com ele, a irmã errou a letra do louvor. Eu falei, isso aí já ficou bem claro, né, que aconteceu, né, algo assim, até estranho, né, porque a irmã acabou errando a letra do louvor quando louvou, né? Então, porque os homens são falhos, né? Você já imaginou, querido, né? Mas só porque a gente precisa aprender sempre, né, amado? Amém? Então, lembre-se sempre de nunca dizer algo dessa natureza, né? Que por mais que alguém preste adoração a Deus, culto a Deus, prega a palavra, por mais que alguém louve ao Senhor, ainda que ele está fazendo a Deus, o anjo não vai se reverenciar, né? Reverenciar nenhum homem na terra por causa disso. Amém, amado? Louvado seja Deus. A quarta característica, né, se vale a pena nós obedecer a Deus, amém? Dentro do texto sagrado, versículo 22 a 26, está dito assim, na palavra do Senhor, versículo 22 a 26, mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Amém? Aleluias. Deus confunde os homens. Amém? Aleluia. Amados, a Bíblia Sagrada, ela nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 33, está dito assim, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Aleluia. Amém? Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele deixou bem claro aos amados irmãos, que Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz, e literalmente, isso significa que Deus, Ele não causa desordem, não há confusões e desordens no mundo, né? Ou melhor, no mundo espiritual, no mundo que é ordenado por Deus, não há confusão em nada. Se há confusões e desordens, elas acontecem no mundo secular, ela acontece entre os homens, amém? Aleluia. Elas não são nenhum tipo de confusão que existe, ela é organizada, ela é coordenada, ela é projetada, como se Deus, Ele estivesse organizando bagunça, como se Deus estivesse projetando bagunça, amém? Mas quando nós vemos o agir de Deus, quando nós vemos o trabalhar de Deus, nós vemos que o trabalhar, o mover de Deus, ele causa embaraço, ele causa confusão aos homens, aleluia, porque os homens ficam desnorteados, e eles não conseguem entender. Isto sim faz a diferença. Deus não é Deus de confusão, mas quando Ele age, os homens ficam perdidos, os homens ficam confusos, e é o que está acontecendo nesse texto sagrado. O texto que nós lemos deixa bem claro, que eles ficaram perplexos, sem saber o que viria a ser isto, né? Está bem claro no texto. Os homens chegaram lá, os guardas chegam lá, a cela está fechada, está tudo fechado, né? O cadeado está na cela, está na porta, e eles chegam, e eles chegam lá,
Os sentinelas estão na porta, estão tudo lá guardando, tudo armado, pastor, tudo com aquela extrema segurança da prisão. Agora eles chegam lá, vê os guardas, os sentinelas na porta, vai conferir, as portas estão com cadeado, aí olha para dentro da cela, cadê eles? Não tem ninguém dentro da cela. Mas como que pode? O que é que aconteceu? Foram requisitados os guardas, não, por aqui ninguém passou, não tem como. Eles ficaram confusos, eles ficaram desnorteados, porque simplesmente Deus retirou eles para fora. Deus, o anjo do Senhor foi lá, simplesmente os tomou pelas mãos, quem sabe, e os levou, de forma sobrenatural. Você está entendendo, amado? É o que está claro no texto sagrado, amém, aleluia. Então veja, amado, não existe nada que Deus não possa fazer. Você está entendendo? Pergunta para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele: existe alguma coisa que Deus não possa fazer, pastor? Existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Existe, amado? Existe algo que Deus não possa fazer? Se Deus é capaz de chegar num ambiente como aquele, tirar eles para fora de forma sobrenatural, os homens chegam lá, ficam confusos, olha, não vê ninguém, o que está acontecendo? Eles ficaram perplexos. Você está entendendo, amado? Aleluia. Mas Deus faz todas as coisas do jeito, da forma que Ele quer, amém? Aleluia, porque Deus confunde os homens. Então vale a pena obedecer a Deus? Vale, porque quando nós obedecemos a Deus, Deus confunde homens a nosso respeito, a respeito da sua igreja, a respeito do seu povo, aleluia. Deus confunde pessoas, situações, porque Ele é Senhor do céu e da terra, querido, amém? Vale a pena obedecer a Deus. Glória a Jesus, amém, igreja? Versículo 27 a 29, a quinta característica, diz assim: trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Louvado seja Deus. O homem proíbe o que Deus ordenou. Amém? Aleluia. Irmãos, a ordem do homem, a ordem que veio do sumo sacerdote, né, foi: não falem, nem ensinem nesse nome. Foi bem claro. Era o que eles queriam, que não falassem, não ensinassem no nome de Jesus Cristo, aleluia. Mas o evangelho do Senhor, ele não veio para ser algo que fosse negociável. Ele não veio para que as pessoas ditassem a regra e dissessem: olha, não fale nada desse novo evangelho, isso está sendo anunciado, e simplesmente isso calaria a voz do homem. O homem, sim, ele proíbe e pode fazer isto, mas necessariamente nós não podemos ouvir quando a proibição vem do homem, porque o que Deus ordenou é para que se faça. A ordem de Deus é para que nós
possamos anunciar a palavra dele, o evangelho dele. Então não pode haver ordem contrária que nos proíba de pregar a palavra, de falar do amor dele, da palavra dele, do evangelho dele, da graça poderosa dele. Nada pode impedir. Mas a lei que existe, pode haver leis, mas isso não cala homens e mulheres de Deus para falar da palavra dele. Amém? A lei dos homens não é superior à lei de Deus. Ela não tem poder de fechar a boca de ninguém. Ela é uma ordenança imposta muitas vezes só pelo homem que não teme a Deus, e por isso eles querem fechar a boca de quem teme a Deus. Mas o homem de Deus não se cala. Amém? Ele pode não poder, muitas vezes, em muitos lugares, não se pode falar publicamente, mas se pode falar, né, nos lugares próprios, nos lugares aonde você pode anunciar o Cristo, às pessoas, às almas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Mas não pode ir lá e pregar naquela praça, não pode ter igreja cristã naquele lugar, não pode, mas isso não cala a voz de um homem, de uma mulher de Deus que serve e teme ao Senhor. Você está entendendo, amado? Porque mais importa obedecer a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, agora, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Pedro e João, eles já tinham uma certa experiência, nessa situação. Agora está acontecendo a mesma coisa. Aqui em Atos capítulo 5 está acontecendo a mesma coisa. Os apóstolos estão ali, todos eles estão sofrendo ali essa situação de oposição. Mas quando Pedro e João, em Atos capítulo 4, depois que eles curaram, em nome de Jesus Cristo, um coxo ali na porta do templo, chamada Formosa, a Bíblia diz, a partir do versículo 18, está dito assim: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Olha aí a resposta de Pedro e de João, quando eles foram interrogados por aqueles que se levantaram contra eles, porque eles trouxeram benefício a um homem coxo, lá na porta do templo, e eles estavam anunciando a palavra, falando de Jesus, pregando em nome de Jesus, ensinando em nome de Jesus, curando em nome de Jesus, mas eles responderam desta forma para eles, ou seja, eles já tinham experiência. O que estava acontecendo agora em Atos 5 é uma repetição, bem clara da oposição, que os homens não queriam jamais que eles anunciassem esta palavra desta nova vida, Louvado seja Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo escreveu assim aos irmãos de Roma: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, amém? Não me envergonho do evangelho. Aleluia. Então ele está querendo dizer, o evangelho do Senhor não me causa constrangimento, para que eu me cale, para que eu não venha falar da obra poderosa de cura, de libertação que vem por intermédio de Jesus, a salvação do Senhor Jesus. Porque se eu tiver vergonha de anunciar a palavra,
eu estou me envergonhando do Cristo, eu estou me envergonhando de Deus. E Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Para que eu e você não tenha vergonha, amado, de pregar a palavra, de falar do Evangelho do Cristo. Aleluia. Você está entendendo, amado? Louvado seja Deus. Então, amados, os homens podem proibir, né? Aleluia. Mas quem é de Deus não se cala. Porque a prioridade, ela é bíblica. É bíblica. Como eu já disse, os homens podem proibir. Mas quem é de Deus não se cala e nunca vai se calar. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor em Deuteronômio 6, versículos 5 e 6, o Senhor escreveu lá na lei, está escrito assim, ó, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Em Mateus capítulo 22, perguntaram para Jesus, qual é o grande mandamento da lei, o que está escrito? Jesus respondeu com estas palavras, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de todo o teu coração, aleluia. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, aleluia, amém, louvado seja Deus, aleluia. Por quê? Porque é o fato de amar a Deus que leva o homem a não se calar, a pregar a palavra, a falar do amor de Deus. Mateus, no capítulo 10, versículo 28, está escrito assim, Jesus disse, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, se existe o propósito de amar a Deus, existe o propósito de temer a Deus, porque o Cristo está dizendo que antes se deve temer a Deus, porque é Ele que faz perecer no inferno alma e corpo. Então é preciso ter temor a Deus, amém? Aleluia. E quando nós olhamos para isso, amado, quando houver divergências a essa questão, a esse respeito, o amor e o temor sempre nos devem levar a escolher Deus. Você está entendendo? O amor e o temor que nós temos em nosso coração, que nós temos dentro aqui, ó, na nossa alma hoje, para adorar a Deus, exaltá-lo, deve nos levar sempre a escolher Deus. Por isso que no versículo 29, estes homens estão respondendo, afirmando, mais importa obedecer a Deus do que os homens. É isso que eles estão afirmando, amém? Aleluia, né? Glória a Deus. Eu estava meditando nisto, né? Quando preparando a mensagem, Deus tocou meu coração em algo que chama atenção, né? A nós. Eu falei no princípio da mensagem, tanto de apostasia, quantos apostataram da fé, deixaram, né? Abandonaram por causa de luta, por causa de tanta coisa, perseguição e tudo mais, pecado e tanta coisa, né? Mas olha só, querido, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Efésios no capítulo 5, né, o Senhor disse assim, usando a vida de Paulo para falar com os irmãos, né, de Éfeso, ele disse assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, né? Mas ele também disse, né, para a mulher, né, que sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Amém? Aleluia. Agora, no versículo 32, ele vai dizer: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? Louvado seja Deus. Então, olha bem, querido, o que chamou a atenção nisto, quando você sabe que alguém, pode ser um amigo, alguém da tua parentela, de repente separa-se, um casal, casados, de repente alguém se separa, e você vai conversar com essa pessoa, e você chega para essa pessoa e diz assim para ela: olha, volta para ela. Por que você se separou? Volta para ela. E essa pessoa fala assim para você: mas eu me separei é porque eu não mais a amo. E vice-versa. Ou ela, você conversando com ela, e ela diz: mas eu não mais amo ele também, por isso que eu me separei. E você: não, mas Deus não quer que você se separe, porque essa é a vontade de Deus, é a lei de Deus, o casamento é um só, não é a vontade de Deus. E a pessoa olha para você e diz: mas como que eu vou voltar a um relacionamento se eu não amo a pessoa? Não é assim? Porque a pessoa vai dizer isso para você: ah, tá bom, eu vou voltar então com o meu casamento, porque você está me pedindo. Eu vou voltar então porque você está me orientando que eu não posso separar, porque é a vontade de Deus, então eu vou voltar. Não, querido, quando isso acontece, a pessoa vai dizer: mas não tem como eu voltar, porque eu não amo mais, eu não tenho amor para essa pessoa. Você está entendendo? Eu não estou querendo afirmar aqui, dando respaldo para separações, não é isto. O que eu estou querendo dizer é nisto que Deus colocou no meu coração: muitos que se afastaram de Deus é porque deixaram de amá-lo, já não ama o Senhor como deveria amar. Se não ama o Cristo, se não ama a Deus, como vai voltar a se relacionar com Ele, a estar com Ele, a viver com Ele? Se Ele é o Senhor, está dizendo, e o próprio Paulo disse, esse mistério aí, eu me refiro a Cristo e à igreja, a cada um de nós que é a igreja dele. Então a pessoa se afasta de Jesus, e se ela não voltar a amar a Ele, ela não volta para Ele. Você está entendendo, amado? É como um casal. Alguém vai voltar: ah, mas eu não amo ela, por que eu vou voltar com ela? Para sofrer com ela? Para brigar com ela? Você está entendendo? É só é uma questão de comparação, tá bom? Não existe respaldo nenhum nisto para afirmar separações. Não é a vontade de Deus, é preciso amar. E o Senhor está reforçando: maridos, amai vossas esposas, esposas, submetam-se aos seus maridos, amem a eles também, sejam recíprocos, não é assim? E ele está falando, mas eu estou falando da igreja, mas está ensinando para a vida comum, para o casal, para a igreja, para o relacionamento. Você está entendendo? Falei, então isso é importante, amado. Por quê? Porque aqui na palavra que nós estamos dizendo aqui, ó, com respeito a isso, diz respeito a amar e temer a Deus. Então eu preciso amar a Deus. Esses que estão afastados precisam tornar ao primeiro amor. Você está entendendo? E é voltando ao primeiro amor, é amando o Senhor Jesus,
que se restabelece com Ele essa comunhão, esse casamento, esta união com o Senhor. Amém? E aí você vê o casamento espiritual fortalecido, abençoado, e você fala: olha, o irmão, a irmã voltou para Jesus, e essa pessoa vai amá-lo como ela o amou um dia. Amém? Mas se ela não tornar a amá-lo, ela não voltará para estar com ele. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. E para encerrar, querido, aleluia, versículo 30 e 32, 30 a 32, do qual diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aleluia. Amém? A mensagem é cristocêntrica. Amém, amados? Veja, amada igreja, os apóstolos estão pregando a Jesus Cristo, que foi crucificado. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23, Paulo escreveu assim: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É Ele que nós pregamos, ao Cristo que foi crucificado. Esta palavra, ela é totalmente cristocêntrica. É Jesus, e está no centro, de tudo, na palavra. E pregam também a Jesus que foi ressuscitado. Em Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9, Paulo escrevendo aos irmãos, ele diz que para ser salvo, é preciso com a boca confessar ao Senhor Jesus, e no coração precisa crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, visto que com o coração se crê para a justiça. Então Paulo escreveu e deixou bem claro que é preciso confessar a Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou a Jesus. Então eles estão pregando o Cristo que foi crucificado, o Cristo que foi ressuscitado, aleluia, mas também eles estão pregando o Cristo que foi exaltado para ser o Salvador, para conceder a Israel perdão e remissão dos seus pecados. Filipenses capítulo 2, versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia. O Cristo crucificado, ressuscitado, exaltado. Em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito, e não há, Pedro estava dizendo, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Você está entendendo, amado? Não existe outro nome, não existe outro santo, não existe outro mediador, não existe intermediário, não existe nada. Ninguém vai conduzir alguém a Cristo primeiro, não.
Ninguém vai interceder a Cristo pela sua vida. Não. Porque tudo passa por Ele, é através dEle, vem dEle, é por Ele. É Ele que foi crucificado, é Ele que foi ressuscitado, é Ele que foi exaltado, é o nome dEle que está acima de todo nome. Aleluia. Amém. E certamente, quando nós estamos agora vendo, nesse versículo 32 que lemos, certamente é Pedro que está falando. Em todas as ocasiões, na maior parte delas, Pedro era o porta-voz. Pedro era aquele que sempre estava à frente para abrir a sua boca e anunciar a palavra, a vontade de Deus. E certamente é ele que está dizendo agora no versículo 32. E ele está dizendo: ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aleluia. Vale a pena obedecer a Deus? Agora ele está dizendo aqui, nós testemunhamos estas obras, testemunhamos todas as coisas, todos os acontecimentos, todos os fatos, e o Espírito Santo, Ele está testificando todas as coisas para nós, para a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele foi dado para aqueles que obedecem a Deus. Aleluia. Pedro está dizendo, e os demais estão certamente concordando: nós não fizemos nada sozinhos, nós não fazemos nada sozinhos, nós não pregamos sozinhos, nós não estamos anunciando esta palavra sozinho, nada. Mas o Espírito Santo está conosco, Ele confirma, Ele opera todas estas coisas. Você está entendendo, amado? Então, quando nós temos essa compreensão, amado, de que o Espírito Santo de Deus, Ele nos ensina, através desta palavra que nós lemos, que nós meditamos, que nós aqui pudemos saborear da parte de Deus, do Espírito Santo, né? Nos concedeu pela sua misericórdia, nós podemos responder de forma bem clara para o nosso próprio coração e para todos quanto nos ouvem: vale a pena obedecer a Deus. Amém? Glória a Deus, amém? Vale a pena obedecer a Deus, querido? Amém? Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus Cristo.